Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, eu vou te dar um filho, e a partir desse filho você vai ter grandes nações saindo da sua genética. E começou o processo. Ele já era o Abraão de Deus, ele já era o amigo de Deus, ele já era o aliançado com Deus, mas ele não estava pronto. Mas começou o processo. Sabe qual foi a primeira prova? Depois de algum tempo esperando uma intervenção divina, porque ele era estéril, todo mundo sabia que ele era estéril, a mulher dele também era. Os dois se casaram para se consolarem um ao outro. Quando a promessa chega para os dois dizendo: você vai ter um filho, o sentimento deles era: só Deus para dar jeito. Dois estéreis casaram e vão ter filho, é Deus na causa. Mas começou só o processo. E aí passou um tempo, cerca de 5 anos, e nada de filho, e nada de filho, e nada de filho, e nada de filho. Então, um dia Abraão chamou Sara e disse: Sara, eu já sei o que Deus quis dizer. Para de tentar ajudar Deus, explicando com explicações lógicas para não ter fé. Ô Sara, eu sei o que Deus quis dizer. Quando Deus falou que vai dar um filho para nós, Ele estava falando de Ló, o nosso sobrinho. Gente, por que eu não vi isso antes? O filho estava aqui dentro de casa o tempo todo. Deus... Pronto. Chama Ló. Oficializa a adoção. E aí ele diz: Ló, doravante tu és meu filho. Era sobrinho, mas doravante tu és meu filho. E aí ele vai agradecer a Deus, faz um ritual de gratidão. Senhor, graças te dou, porque tu me destes meu filho Ló. E Deus falou: dei não. Invenção sua, não tem nada a ver com isso não. Abraão, eu te falei que eu vou te dar um filho nascido na sua casa, garoto. Ló é filho do seu irmão. Abraão disse: então tá, vamos esperar então. Espera ele e Sara mais um tempão. E aí um dia, depois de esperar muito, Abraão tá lá meditando, e ele chama a Sara e fala: ô Sara, agora caiu a ficha. Deus falou que ia dar um filho pra gente nascido na nossa casa. Eliezer, o escravo. Você lembra que Eliezer nasceu aqui no nosso quintal, nasceu com a gente. Filho da nossa escrava com o nosso escravo. Ele é nosso. E é um menino, gente boa, um menino de Deus. É verdade, faz todo sentido. Chama o Eliezer, oficializa a adoção e vai agradecer: Senhor, obrigado, finalmente o Senhor me deu um filho nascido na minha casa. O que você está falando, Abraão? Estou falando de Eliezer. O Senhor se superou dessa vez, hein? Ô, Abraão, tem nada a ver com isso não. Ô, Abraão, pelo amor de Deus, eu falei que vai nascer da sua casa, da sua carne, do seu corpo. E Abraão está percebendo que tem um processo acontecendo? O Abraão vai amadurecendo na medida em que ele vai caminhando. Quem está fazendo isso? Deus. Passa um tempo, a bênção atrasou mais um pouco, e aí o Abraão chama a Sara e fala: Sara, Deus estava falando sério mesmo, porque eu tinha esperança quando tinha 75, agora eu estou com 85, deve ter alguma coisa errada aí. Abraão, você tem razão. O que foi mesmo que Deus falou? Deus falou que o menino ia nascer da minha carne. Abraão, pode ser que seja da sua carne, mas não seja da minha. Vamos pegar uma dessas escravas novinhas aí, anca larga, uma das mais parideiras que a gente tiver, e você gera o menino nela. Vai que é isso. Gerou Ismael de Agar.
a paredeira. Eu acho que devia ser o sobrenome dela, Agar, a paredeira. Leva o menino para apresentar. Consagra ele ao Senhor. Sabe aquela postura sacerdotal? Apresenta diante de Deus e diz: Senhor, eis aqui o filho que tu me destes. Aí estou imaginando Deus lá do céu fazendo assim. Te dei nada. Você inventou com a sua ansiedade, com a sua necessidade de controle, com a sua falta de fé, com a sua incredulidade. Pelo amor de Deus, Abraão, tu és o pai da fé, rapaz. E aí não era Ismael. Deus falou assim: Abraão, cai na real, meu filho. Onde que eu ia te dar um filho com outra mulher, rapaz? Vou te dar um filho com a sua mulher. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 99, os dois estéreis, Sara engravidou de Abraão. E eles ainda riram. A maioria de nós sabe que Sara riu, mas Abraão riu também. E Sara aprendeu a rir com ele, foi ele que riu primeiro. Riram, acharam engraçado. Como assim? Dois velhinhos vão gerar criança? O neném nasceu e eles colocaram o nome dele de Riso. O nome Isaac, em hebraico, significa riso. A gente riu dessa bênção há 1 ano atrás. Olha ele aqui. Mas por que estou te contando essa história de Abraão? Para te mostrar que Deus sempre trabalhou assim. Ele não começou com você. Passou porque para mim as coisas são tão difíceis, são tão complicadas, sempre foram. Mas Deus não chama de complicado. Deus chama de processual. É você que chama de complicado, porque a sua necessidade de controle, a sua ansiedade baseada na necessidade de controle, não relaxa para deixar Deus fazer as coisas do jeito dele, na hora dele, quando ele quiser. Sabe uma coisa que Deus não vai aceitar, irmãos? Ele não vai aceitar trocar de lugar com você. Nunca. Deus não vai permitir que você use ele para cumprir seus projetos. Até porque, se você está vivo há algum tempo, já notou que seus projetos estão sempre mudando? Já notou? Eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto. Aí alguém te encontra 10 anos depois. Aquele negócio que você queria tanto, eu não estou querendo mais não, estou querendo outra coisa agora. Mas e aquele que você queria tanto? Eu tive, mas descobri que aquilo era uma decepção, está terrível, aquilo não era legal não, estou querendo outra coisa. E quem te garante que essa nova coisa que você está querendo é melhor que a anterior? Porque ainda é a mesma pessoa querendo controlar o mundo ao seu redor. Deus não vai aceitar isso. Não vai. Com Deus funciona assim. Ele é o Deus e você é o servo. Fora disso, não é com Ele. Ele não aceita. Deus não aceita que você use Ele para cumprir seus planos. Ele só aceita que Ele use você para cumprir os planos dEle. É assim que funciona. E toda vez que a gente tenta fazer o contrário, eu tenho meus planos, meus projetos, porque enfiaram um monte de plano na minha cabeça. Plano, gente, que só vai com a gente até o cemitério. Não tem nenhum plano que passa dali. Os planos de Deus passam do cemitério e entram na eternidade afora. Por isso que Deus não negocia. Seus planos são muito pequenos, muito mesquinhos, muito minguados. Seus planos não resolvem nada, resolvem uma ninharia, uma coisa pequena. Os planos de Deus ultrapassam gerações. Sabe, Deus está fazendo coisas através de você hoje, que daqui a 200, 300, 400, 500 anos nessa terra vai estar cumprindo resultados de coisa que Deus está te usando para fazer agora. Mas mais do que isso, você ao morrer, você não acaba. Você entra na eternidade e os planos de Deus te acompanham para a eternidade. Por isso que você tem que largar seus planos e se agarrar com os dele.
nossa necessidade de controle, nossa ansiedade, nosso medo de dar errado, é porque a gente tem uma visão míope, curta, pequena. A gente acha que veio ao mundo para ser feliz. A gente acha que veio ao mundo para comprar uma casa própria e ter um carro novo. A gente acha que veio ao mundo para ganhar bastante dinheiro e poder prometer para nós que nada nunca vai dar errado mais, porque agora eu tenho uma boa aposentadoria. Aliás, a maioria de nós, irmãos, sonha sonhos até a aposentadoria. Deus está sonhando coisas muito maiores para você. Por isso Ele te convida a aceitar o processo. E o processo significa que muitas vezes não vai ser do seu jeito, mas vai ser. O processo significa que a cada passo você ganha um conjunto de ferramentas. A cada passo você ganha um conjunto de maturidade. A cada passo você melhora um pouco mais. Oh Deus, por que você não junta tudo e me dá tudo de uma vez logo? Porque não é assim que funciona. Mas eu queria que fosse, mas você não é Deus. Eu que sou. Eu que digo como é que as coisas funcionam. E as coisas vão funcionar de forma processual. 2 mistérios que a nossa mente resiste. O primeiro, o mistério de você precisa tomar posse do que Deus já te deu. O segundo, o que Deus opera na sua vida é sempre processual. Sabe uma das coisas que complica o processual? É que como a gente não entende o processo, a gente está esperando o dia em que o processo terminar para a gente ser quem a gente devia ser. Mas você precisa se desarmar disso e entender que você não vai ser quem você devia ser quando o processo acabar. Você é quem você devia ser quando o processo começa. Sabe, a gente não adquire direitos humanos quando completa 25 anos e está física, emocional, psicológica e mentalmente maduro. A gente tem direitos humanos e a gente já é humano ainda dentro do ventre. Antes que você esteja pronto, você já é. E uma coisa que a gente não entende é porque o nosso mundo religioso e moralista plantou na nossa cabeça que a nossa relação com o divino é meritória. A gente plantou na nossa cabeça que a nossa relação com Deus é toma lá, dá cá. Se eu conseguir viver uma vida meritória, cheia de méritos, cheia de direitos, se eu conseguir fazer as coisas direitinho, então eu serei quem Deus disse que eu sou. Se eu não conseguir, então eu não serei. E aí o resultado disso é que a gente fica preso em tentar conseguir mérito. E a maioria absoluta de nós não acha que conseguiu e desiste no meio do caminho e embarca numa vida de hipocrisia. A maioria de nós luta para tentar merecer a atenção de Deus. Chega um ponto em que a gente desiste e a gente diz, quer saber? Ninguém consegue. E ninguém consegue, então todo mundo é hipócrita. Se todo mundo é hipócrita, então eu também vou ser. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso foi treinado na nossa cabeça. A verdade de Deus é outra. A verdade de Deus é que você é no começo do processo. Assim como o ser humano já nasce humano, ele não vai ser humano quando amadurecer. Sabe, tem coisas que os humanos fazem quando são imaturos, não parece humano. Eu não sei se você já viu, parece meu humano, pequenininho assim, com uns 8 meses de nascido. Sabe, eles fazem cocô na gente. Não sei se você já percebeu isso. Gente, isso não é humano. Como assim um ser humano fazendo cocô no outro? Xixi. Eles não falam direito. Eles se expressam em sons estranhos, que não parecem humanos.
Se um alienígena olhasse para um humano de 8 meses de idade, não chamaria de humano. Mas nós chamamos. Sabe por quê? A gente sabe que o humano nasce assim. Sabe quando você se tornou filho de Deus? Quando nasceu de novo em Cristo Jesus. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12, ele disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles creram no seu nome. Você se tornou filho de Deus antes de agir como um. Você já é. E o que complica é que você já é filho de Deus porque você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura em Jesus, mas muitas vezes não parece. E quem olha de fora e fala assim: crente? Filho de Deus com essa vida torta aí? É a mesma coisa que falam dos recém-nascidos. Sabe, a gente fica torcendo que os recém-nascidos cresçam logo para parar de dar aquele trabalhão que eles dão. Mas ninguém duvida que eles já são humanos. Você não vai ser crente de verdade, não vai ser filho de Deus de verdade, quando você consertar seus padrões de comportamento. Quando você finalmente crescer e amadurecer para governar impulsos carnais que brotam do seu inconsciente. Você não vai ser crente de verdade apenas quando finalmente conseguir consertar seu vocabulário, seu palavreado tiver de fato se harmonizando com conversa de crente. Não é só nessa hora que você vai ser crente. Sabe quando você é crente de verdade, filho de Deus, condenado a morar no céu com Jesus para todo sempre. Sabe quando? Quando você nasce de novo, quando você se torna uma nova criatura. O resto é processo. Vamos cuidar do processo, para que o processo faz você continuar crescendo, avançando, se tornando cada vez mais uma versão melhor de si mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo disse que Deus concedeu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse é o versículo 11. O versículo 12 diz assim: ele pretendia o aperfeiçoamento dos santos. Deus levantou gente na igreja, como ele levantou o doutor Antônio na minha pancreatite. Deus levantou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos. Porque os santos já são santos, mas não são perfeitos. Eu gosto mais de dizer que eles não são perfeitos, mas já são santos. E santo tem a ver com pertencimento. A palavra santo, tanto no grego do Velho Testamento, quanto no hebraico do Novo Testamento, ela tem o mesmo sentido de separado para. Então, santo significa que você pertence a uma divindade, a ponto de ter sido separado para ele de todas as outras divindades. Nenhuma outra divindade tem mais direito sobre a sua vida, porque agora você é santo a ele. Tem a ver com pertencimento. Santidade tem a ver com você tem um novo dono agora. Sabe, nos tempos antigos, lá no tabernáculo tinha utensílios, vasilhas, e em algumas daquelas vasilhas estava escrito assim: santo ao Senhor. E o que significava que aquela vasilha era santa ao Senhor? Significava apenas que aquela vasilha não pode ser usada em outro lugar, só no templo. Ela tem dono, ela não pertence a outro, só ao Senhor e ao serviço dele. Santo então é separado no sentido de só de um dono. E a gente não consegue alcançar o significado disso, porque a maioria de nós, crescidos numa cultura antropocêntrica, num tempo em que nós somos deuses da nossa própria existência, em que a gente não entende o papel das divindades no mundo, porque o antropocentrismo
varreu a cultura humana. A gente não sabe mais para que servem os deuses. Aliás, a gente acha ridículo, coisa de gente burra ter outros deuses. Porque a nossa cultura treinou nossa cabeça para isso. Mas, gente, faz muito pouco tempo na história em que toda nação tinha um Deus. Ainda é assim. Toda nação ainda tem um Deus. A diferença é que a nossa cultura disfarçou isso para a gente não notar. Mas as divindades continuam lá. E toda pessoa que nascia numa determinada nação, ela pertencia ao Deus da nação na qual ela nasceu. Eu não sei se você sabe disso, mas é extremamente importante a pergunta: qual a sua naturalidade? Por ano, você é perguntado várias vezes sobre isso. Você nasceu aonde? E sabe por quê? Porque onde você nasce determina de quem você é. Quem nasce no Egito, nos tempos antigos, pertencia a uma divindade chamada Amon-Ra. Quem nasce na Grécia pertencia a uma divindade chamada Zeus. Quem nasce em Canaã pertencia a uma divindade chamada Baal. E assim sucessivamente, onde você nascia indicava quem era seu Deus. Aí Jesus veio e disse: eu edificaria a minha igreja, e essas portas do inferno não vai conseguir vencê-la. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, aliás, no capítulo 2, Paulo disse assim: ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe, cada nação é um reino controlado por uma divindade, por um principado ou potestade, como diz Paulo em Efésios 6. Toda nação tem um Deus sobre ela, e quem nasce naquela nação pertence àquele Deus. Dizem porque a Bíblia não diz isso. São estudos paralelos que dizem que a divindade sobre o Brasil se chama Leviatã, um Deus antigo das águas. Mas isso não vem muito ao caso. O que eu queria ajudar você a entender é que, na perspectiva bíblica, quando você nasce numa terra, você pertence ao Deus dali. Só que Jesus, quando veio ao mundo, ele começou uma nova nação chamada igreja. Essa nova nação chamada igreja é o reino do Filho. Essa nova nação chamada igreja, ela pode estar em qualquer terra, em qualquer território, mas ela é uma nação especial sem território. Então, quando uma pessoa nasce no Egito, ela nasce pertencendo a Amon-Ra. Mas aí, num dado momento da vida adulta dela, alguém faz o apelo, ela levanta a mão e diz: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E aí Paulo diz: nesse momento, com esse gesto, ela é transportada do império das trevas, dos reinos que compõem o império das trevas, e ela vai pertencer agora ao reino do Filho de Deus, que é a igreja. Ou seja, a partir desse momento, quando você aceita Jesus, o Deus da terra não tem mais direito sobre você, mesmo você tendo nascido lá, porque agora você pertence a outro Deus. Porque um milagre acontece dentro de você e você se torna uma nova criatura. Você muda de dono. Você agora pertence a Jesus. Esse pertencimento no Novo Testamento é chamado de ser santo, ser separado. Sabe por que a nossa cabeça confunde quando a gente ouve a palavra santo? Porque na igreja católica, santo, por favor, se tem algum católico aqui, não estou falando mal dos católicos, tá bom? Estou explicando como é que funciona, tá bom? Fique em paz. Se tiver um católico que está pensando assim, agora já vai o pastor começar a falar dos católicos, quer ver? Não vou. Viu? Queimou a língua, não vou falar dos católicos. Na igreja católica, a palavra santo ganhou um lugar de destaque. Santo na igreja católica é alguém de outro nível. É assim, tem o Deus, tem os humanos, e no meio entre o Deus e os humanos tem os santos. Mas os católicos deram um significado próprio para a palavra santo. Não é esse o significado das escrituras. Não é, porque, gente, Paulo chama os crentes de todas as epístolas de santos. Ele chama de santos o povo de Corinto. Você sabe o que quer chamar Corinto de santo?
Não é Corinthians não, gente. É Corinto. O pessoal de Corinto, gente, era nada mais, nada menos que a igreja mais carnal de todas as igrejas. E Paulo chama eles de santos. Por quê? Porque eles estão crescendo, estão se construindo, mas eles já têm um novo dono. Santo significa você tem um novo dono. Você pertence a Ele. Você não pertence mais às trevas. Você é de Jesus agora. Quando você entende que você não amadurece primeiro para depois ser santo, você é primeiro para depois amadurecer, porque você tem que nascer nessa raça, nesse povo, para então amadurecer e crescer. Quando você entende isso, você se desvencilha da mentalidade de mérito, que está esperando, um dia eu terei mérito bastante para ser amado por Deus. Não tem nada a ver com mérito, nunca teve. Aí você pode aceitar o processo. Por que a gente rejeita tanto o processo? Porque a gente está com pressa. E a gente pensa que só quando a gente conseguir se aperfeiçoar é que Deus vai nos aceitar. Então a gente está com pressa de aperfeiçoar. Não tenha pressa. Ele já te aceitou. Você já é dele. O processo começou. E Deus ama o processo. Você progressivamente vai se tornando cada vez mais uma versão melhor de si mesmo. Já viu uma criança aprendendo a andar? Já viu? Já viu quantas vezes ela cai? Machuca a boca, a cabeça, faz galinha na testa, até aprender a andar. Mas ninguém duvida que ela seja humana, porque caiu no caminho para aprender a andar. Ou porque você caiu, meu irmão, minha irmã, porque fez besteira. E por favor, não estou menosprezando sua besteira, foi uma besteira. Toma vergonha na sua cara. Não faça mais isso. Não estou menosprezando, dizendo, não foi uma besteira, foi. Mas isso não tira de você quem você é. Você é de Jesus, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura, você é dele. Você pode sentir com tranquilidade pertencimento, porque você pertence. Você tem um dono, você é santo, você é santa, você é dele. E o que Deus está fazendo na sua vida é processual, como foi com todos os homens de Deus da Bíblia, como foi com Abraão. Devagarzinho Deus vai te construindo. Devagarzinho você vai se tornando um gigante. Devagarzinho você vai se tornando cada vez mais semelhante àquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fica de pé, deixa eu orar por você.